Olá, queridos, eu sou o pastor Abiúde e vamos dar continuidade à nossa lição. Nós estamos falando na nossa revista da editora Betel, nosso trimestre, nós estamos falando no livro de Salmos, nesse trimestre. Nós estamos na nossa lição de número 8, que traz o título Apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. Nós falamos na introdução e no primeiro tópico, e vamos falar agora no segundo tópico, que tem o seguinte tema: vencendo o sentimento de inveja. É interessante que o salmista Asaf, ele vai dizer o seguinte, o versículo de número 13, ele vai dizer o seguinte, do Salmo 73, com efeito inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ou seja, foi vão o meu sacrifício. Eu me conservei, eu me guardei para Deus e foi vão. Ele estava olhando para dentro de si, dizendo assim, não valeu a pena, porque os povos prosperam, as nações prosperam, os ímpios prosperam. Então não vale a pena se guardar para Deus. Ele estava tendo inveja. E nós precisamos controlar, nós precisamos fugir desse sentimento de inveja. Deus não se agrada disso. Inveja é querer ter o que é do outro. Inveja é não suportar ver o outro prosperar, ver o irmão prosperar. Inveja é querer ser o outro muitas vezes, querer ser exatamente o que a outra pessoa é. E Asaf, ele estava se perdendo por este caminho. Mas aí o texto vai dizer no verso de número 17, que diz assim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os faz cair em destruição. Asaf, ele vai ter uma experiência com Deus e ele vai entender que o fim do ímpio não é um fim bom. Ele vai entender que o fim daqueles que praticam impiedade é a destruição. E ele vai compreender isso, mas quando é que ele compreende isso? É quando ele entra no templo, tópico 2 e 1, vai dizer quando ele entrou no templo, ele começa a ter uma experiência com Deus. Quando você se volta para Deus, quando você se rende ao Senhor, quando você se rende à vontade de Deus, você passa a ter experiências com Deus. E isso aconteceu na vida de Asaf, porque, queridos, nós precisamos entender que nós estamos vivendo não apenas neste presente século. A nossa vida não se limita apenas a este mundo, nós não estamos limitados a 70, 80 anos, alguns pouquíssimos passam dos 100, não. Nós temos o direito e a certeza de vida eterna. E quando você pensa, quando você tem essa visão de que a sua vida é eterna, quando você tem a perspectiva da eternidade, você passa a viver diferente, você passa a crer de forma diferente, você passa a compreender de forma diferente, os valores da tua vida passam a ser diferentes. Você pode ter riqueza, você pode ter bens materiais ou pode não ter, mas o teu coração não está limitado àquilo que você tem, mas você está condicionado àquilo que você é diante de Deus. Como que tem sido a sua vida diante de Deus. A Bíblia vai dizer que ele passa a compreender isso quando ele entra no templo e ele passa a ter uma experiência com Deus. E ele se permitiu ser restaurado por Deus. Ele vai permitir que o Senhor o restaure. E ele vai compreender que a prosperidade dos ímpios, ela não vai longe, é uma prosperidade que é apenas no presente século. O apóstolo Paulo ele vai ensinar aos Coríntios, no capítulo 15, verso de número 9, que se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os homens mais miseráveis da face da terra. Nós não podemos esperar em Deus apenas nessa vida, mas nós temos que entender que há um porvir, há uma eternidade nos esperando. Jesus disse em João 14
que ele ia preparar lugar e depois ele viria. Ele estava dizendo aos seus discípulos que ele levaria eles com ele, que haveria um lugar preparado para eles. O que nos espera é a eternidade. Nós temos direito de vida eterna. Deixa Deus trabalhar no teu coração, deixa Deus trabalhar na tua vida. Passe a entender que a prosperidade do mundo ela é passageira, mas aquele que espera no Senhor tem direito e certeza de vida eterna. Não sai daí, nos acompanhe. O próximo vídeo e última conclusão da nossa lição.